Agora chegou a altura de lhe falarmos de fobias, que são medos incontroláveis e que escapam completamente ao domínio da razão. Podem estar associados a espaços, a situações ou até, como é o caso da nossa próxima convidada, a animais. Ornitofobia é uma palavra estranha, mas muito familiar a Inês Menezes. Significa ter medo de aves. E no caso desta jovem, tudo começou na infância, com um episódio caricato. Tinha 4. Eu acho que seria 4. Eu lembro-me de uma galinha a pular para cima de mim e de eu chorar muito. E os meus pais dizem que foi a partir daí que nunca mais conseguiram que eu estivesse numa zona onde estivessem esse tipo de aves. Nem presas. Não sei porquê, foi piorando. Hoje, Inês tem 24 anos e continua a sentir uma série de reações negativas sempre que se depara com uma ave. E as galinhas, os patos, os perus, esse tipo de aves. Basicamente, se estiverem a metros de mim, tenho um ataque de pânico, o coração a palpitar a 1000, enfim, todos os sintomas que poderiam existir. E fujo, e grito, e fico absolutamente descontrolada. Os familiares e amigos já estão habituados a lidar com a fobia de Inês. Apesar do apoio e compreensão de todos, o medo de aves cria algumas limitações na vida dela. Não posso ir a uma quinta, ou pelo menos se vou, estou condicionada. Precisamente ir ver montras à Baixa de Coimbra, para mim, às vezes é complicado, não é? Claro que gostava, é uma coisa que me condiciona, mais ou menos, mas condiciona. Até porque já passei por tamanhos sustos que ainda me afetam. Se eu me relembrar desses episódios, eu fico nervosa. Inês faz o que pode para evitar o contacto com as aves. Afirma que gostava de superar o trauma, mas acredita que o medo ainda é maior que a força de vontade. Ter uma fobia tão grave como é a minha, grave a nível de reação, seria propositado fazer terapia, mas nunca pensei nisso, porque realmente não quero enfrentar esse medo que é tão grande. Enfim, talvez, não sei, mas sinceramente acho que a terapia não seria de todo completa para mim. Eu creio mesmo, eu nunca digo nunca, mas eu creio mesmo que esta fobia nunca irá desaparecer. Atenuar, talvez, desaparecer. Duvido. Olá, Inês. Olá, boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Deve ser... Sou solidária, deve ser mesmo muito complicado. Tentei, ao longo desta reportagem, pôr-me no seu lugar, ou no teu... Que idade? 24. No teu lugar. Já posso tratar por tu. Sim. E, de facto, quando pensamos nisto, condiciona imenso a nossa vida, não é? Condiciona. Mas já agora, voltamos atrás só para percebermos, foi ali aos 4 anos, até lá tens alguma memória de ter receio dos animais? Não, de todo. Com todo o tipo de animais, eu tenho filmagens minhas a irem de encontro a eles, toda contente, como qualquer criança. Não tenho aquelas brincadeiras que quando estão os pombos e vamos a correr, não é? Não, de todo. Portanto, aquele episódio da galinha... Despoltou toda a minha fobia. Foi mesmo traumatizante? Exatamente, foi um trauma. Não me lembro de todo o episódio, mas lembro-me de chorar bastante. E lembras-te da imagem? Do polar. Dela polar? Do polar. Lembro-me perfeitamente. Apesar de ser um episódio relativamente caricato, foi passado na casa dos meus avós maternos. Os meus pais disseram-me que realmente desde aí que nunca mais consegui ter uma boa reação a qualquer tipo de aves. Se bem que nos pombos considero que tenho alguma tolerância. São mais pequenos, será? Sim, e nisso tive a ajuda do meu avô materno, o meu avô Manuel. O que é que ele fazia? Ele é colombófilo. Aliás, só há uns anos é que deixou e o que ele fazia? Mostrava-me os pombinhos. Tentava que eu gostasse. Aliás, tenho várias fotos com o meu avô a mostrar os pombos, mas de facto ele foi perdendo a esperança porque realmente eu tinha... E à medida que foste crescendo, sentes que foi piorando? Melhorando não foi. Melhorando não foi. Ou está igual ou está pior. Está pior em certas circunstâncias, eu creio que está pior. Qual é
qual é a situação, o momento em que ficas mesmo mais aflita? Quando vês ao longe, quando eles estão muito perto, quando te vês rodeada? Sim. Bem, os pombos lá está. Se estiverem ao longe, não fico muito aflita, mas fico sempre a controlar com o olhar. Para onde eles forem, eu não Portanto, vou. quando tu vais caminhar numa cidade, pela rua, nunca vais completamente descansada, relaxada. Não. Se eu vir um pombo, sempre a olhar para o chão. Ou para o ar, se for preciso. Mas sempre a olhar, ver onde Estar eles numa estão. esplanada para ti deve ser um pesadelo. Sim, então em Coimbra, que a Baixa de imensos Coimbra pombos, tem eu sei. tantos pombos, eu já não consigo estar na esplanada de Coimbra, na esplanada da Baixa de Coimbra. No entanto, sim, vou para dentro. Vou para dentro ou então, se for preciso, até me desvio. Portanto, onde não é só cá, ou seja, por todo qualquer lado. Sim. Dentro ou fora do país, desde que seja cidade, já é mais... Sim. E na praia? Gaivotas? Ainda por cima, porque eu gosto muito de estar no final do dia na praia. Que é quando elas vêm mais à procura da assim que elas chegam, eu basicamente vou-me embora. E elas têm que estar bem distantes. Se estiverem perto, eu já não estou lá. De certeza, fujo, se for preciso. E, por exemplo, para que possamos perceber o teu estado, imagina que estás numa situação um bocadinho mais limite, ou seja, estão mesmo muito perto. Qual é a tua reação física? Gritas, choras, foges, ficas petrificada? O que é que te acontece? Imaginando o caso das galinhas, dos patos, etc., não deixe sequer que estejam ao pé. Se estiverem junto de mim, grito, corro, choro compulsivamente. Já me aconteceu chorar compulsivamente durante meia hora. Eu queria parar, uma galinha, não foi? Que história foi essa? Sim. Inês? Então, isto foi o último episódio de um ataque de pânico que tive. Ia almoçar à casa de uma tia minha, a minha tia Alice, e de facto ela comprou uma galinha sem eu saber. E tinha a galinha presa. E aquilo era numa esquina. Sabe desta tua filha? Sabe perfeitamente, ela esqueceu-se completamente. Okay. Era numa esquina da parte exterior da casa, eu dou a volta. Vejo a galinha, bem, eu grito, eu fujo e choro compulsivamente durante meia hora. A minha mãe esteve ao meu lado. E o mais caricato, é giríssimo, acaba por ser giro agora visto não é fora. esta distância, não é? Sim, depois para passar, porque eu tinha inevitavelmente que passar, a minha tia foi buscar um género de uma toalha, tive que tapar a galinha, o meu tio teve que estar à frente, mesmo com a galinha tapada, e eu tive que ir com o meu pai e sempre de ouvidos tapados e completamente em pânico. Portanto, eu só de saber que estava ali a galinha a 1 metro de mim, todo esse conjunto de pessoas teve que estar a acompanhar-me. E do outro lado a dizer, vem, agora não há problema, pedir para fazerem sons para não ouvir, enfim. Ou seja, o não ouvir é fundamental. Também. Não ouvir, não sentir, não... Tocar nem pensar? Tocar nem pensar, só de olhar. Iva, foi só de olhar, eu fiquei... E imaginar? Também já se faz impressão? Imaginar faz-me arrepios. Ver na televisão faz-me arrepios, não consigo. E na história da família, não há mais ninguém que tenha... Não, de todo. Pelo menos que seja conhecido? Não, de todo. Nenhuma fobia. Tenho uma tia minha que tem fobia de bonecas, mas de galinhas não. Também é curiosa. Conheço alguém que também tem, uma amiga, e não é nada... Parece tranquilo, mas não é, porque elas estão em todo lado. E condiciona muito a tua vida, ou sentes que temos uma vida relativamente normal, vá? Sim, tenho uma vida relativamente normal. Não vives no campo, vives numa cidade, ajuda... São umas figuras um pouco tristes, não é? Eu a fugir de pombos... É isso que eu queria saber. Quando estás para contigo, nos teus pensamentos, já tentaste, imagino que sim, tentaste racionalizar muito mais e tentar ultrapassar de o que pombos, se passa? talvez. Ou relativizar um bocadinho. Sim, relativizar só dos pombos mesmo, porque das outras eu não consigo, não me vejo a melhorar. Dizias que duvidas que melhore, mesmo com algum tipo de terapia, ou aconselhamento, ou acompanhamento? Atenuar, acredito, muito pouco, mas acredito. Eu nunca digo nunca, não digo que é impossível. Agora, considerar que irá desaparecer, a minha fobia irá desaparecer, eu não acredito de todo. As minhas reações são tão incontroláveis. É bom que façamos aqui uma distinção entre um medo e uma fobia, não é? Medo tenho de cobras. Agora, fobia tenho desse tipo de aves. Portanto, não me vejo a ficar curada. Não me vejo. Não sei. É uma hipótese que só pus, talvez... Mas estás disposta a tentar... Honestamente, ou tens receio do... Acho que dizias que tinhas receio do confronto. Sim, quer dizer... Eu vejo que provavelmente iria sofrer tanto
iria ser tão ou mais traumatizante para mim. Mas tu imaginas que uma terapia de choque é ter que lidar com o bicho. Sim. Se calhar uma terapia começa por outras coisas. Sim, mais gradual, pode talvez. Não ser terapia de choque, essa aí se calhar não funciona com ninguém. Não funciona. Ou raras exceções. E sentes que há muito essa tendência para confundir a fobia com o medo e daí, está a exagerar também, que exagero, desvalorizarem. Sentes isso? A tua família, sei que não. Enfim, não. É claramente e te apoia. Mas os teus amigos, como é que falam sobre isso? Vá lá, acalma e tal. Completamente. Assim. Como os brasileiros dizem, talvez pensem que é uma frescura minha, não é? Porque tem medo, isso é uma fatalidade, ou quer dar nas vistas. Há exatamente uma incompreensão. E é frustrante, mas eu tento realmente explicar essa diferença. É importante para mim explicá-la. Até porque, pelo menos para as pessoas que não entendem tão bem, de compreenderem que, sendo uma fobia, não foi algo que eu escolhi para ter, não é? E o medo, às vezes, para dar um exemplo... Todos temos. Claro, todos, claro. Mas tenho medo de cobras, mas preferia mil vezes ficar numas cobras do que em galinhas, por exemplo. Porque há toda a diferença entre uma coisa entre o medo e a fobia. E por isso mesmo também temos connosco cá psicólogo clínico e hipnoterapeuta, o Dr. Bruno Fernandes. Faz toda a diferença e é muito diferente ter medo, que isto calha a todos nós, e ter uma fobia. Boa tarde. Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. É o seguinte... Queria aqui realçar uma coisa, um aspecto muito importante, que é o facto de Inês ter começado a sua explanação dizendo que muito dificilmente iria obter a cura. Portanto, isso é chamada a crença básica disfuncional, que é uma das crenças básicas que, de facto, limita a pessoa a procurar um tratamento adequado. Portanto, faz parte até de quem sofre uma fobia pensar assim. Precisamente. Porque, em linguagem comum, para que possamos perceber. Obviamente, porque a pessoa que sofre de uma problemática que está, do fundo, integrada nas perturbações da ansiedade, existe o transtorno, a perturbação de stress pós-traumático, existe o transtorno de pânico com ou sem agorafobia, e existe efetivamente 60%, sensivelmente, estudos revelam que 60% das pessoas podem, de facto, ter em qualquer momento da vida uma fobia específica, por exemplo, a aves. E essas pessoas têm tendência a acreditar que não há tratamento e nunca vai ser possível melhorar. Precisamente, é isso? O que eu gostaria aqui de realçar, se me permitiva, é que de facto há esperança. Pronto, é isso que queríamos ouvir. E era isso precisamente que eu gostaria de transmitir à Inês, porque efetivamente já existem abordagens... que não necessariamente a terapia de choque. Não tens que pegar uma galinha na cabeça outra vez. Obviamente, isso aí seria completamente contraproducente e nem... Completamente. Poderão porventura haver colegas que de facto possam fazer, não sei. Todavia, existe algo que é a desensibilização sistemática. Por exemplo, podemos dar um exemplo que poderá... E o que é isso da desensibilização sistemática? Isso é palavras difíceis. Por exemplo, um piloto, um comandante, por exemplo, não aprende a comandar, a pilotar literalmente, ou seja, lá em cima. Exato. Está nos simuladores de voo, precisamente. Num simulador. No simulador de voo. Portanto, o que se pretende é que a pessoa comece a utilizar mais a parte racional do seu cérebro para poder, a partir daí, ganhar alguma confiança e perceber que, de uma forma persistente, lá está, ok? Porque, de facto, Inês, é assim, se me permite dirigir atento a Inês... Com certeza, é assim, Inês, porque, de facto, é o seguinte, a coragem não é a ausência de medo. O medo é ancestral. O medo é algo que vem dos primórdios. E de não havia quaisquer... todos temos. Todos temos, da sua forma. E às vezes é com medo que conseguimos atos de bravura. O medo também nos empurra para agir, para a ação. Precisamente, a ansiedade e o medo são condições sine qua non para nós podermos nos proteger de algumas ameaças. O medo da Inês, ao fim e ao cabo, por muito estranho que possa parecer esta minha intervenção, é o seguinte, o teu medo está correto. Porque tu estás, de alguma forma... Tu tens, de alguma forma, e todos nós, o registro que tens que sobreviver a algo. E aí teríamos... Lá está. E aí teríamos que ir mais atrás também para tentar perceber esse trauma quando tinhas 3, 4 anos, em que a galinha... E é um trauma, porque é assim, a Inês sabe o que se passa, mas é inanarrável. E ela tem
esse trauma congelado no sistema nervoso. Portanto, também é a partir daí que tem que se trabalhar, por exemplo, não é? Existe uma técnica que é o MDR, que é o reprocessamento e desensibilização sistemática através do movimento ocular, em que nós procuramos, com movimentos bilaterais, procuramos cruzar informação entre os dois hemisférios cerebrais. Imaginemos, por exemplo, que esse trauma está cristalizado, não é? Está bem enraizado no sistema nervoso. Está congelado. Ora, nós, por exemplo, passa a expressão, quando retiramos um artigo, um bem alimentício para descongelar, temos que colocar no micro-ondas para poder comê-lo. Ou seja, a Inês, para voltar a ter uma vida dita normal, ou pelo menos não tão condicionada por essa fobia específica que tens, eu sugeria, aconselhar, não sou ninguém para aconselhar, mas sugeria efetivamente que procurasses um técnico especializado. E há muito bons em Coimbra. Não vou aqui falar em nomes, obviamente, mas já há muito bons técnicos em Coimbra. No intervalo e no precisamente, podemos trocar algumas impressões. Mas há, de facto, ajuda, é possível, há esperança. E é isto que eu também gostaria que a Inês, e agradeço as palavras ao Dr. Bruno, acho que não custa tentar. Não custa. Não é? Acho eu. Eu gosto de desafios. E só de pensar no bem que poderá vir se resultar, já pensaste no bem que poderá? Imagina, já te imaginaste sem esta fobia? É muito mais tranquilo. Claro. Ou pelo menos com bastante é mais... enfim, minorizado. Eu, para ser sincera, nunca me imaginei, porque como já vem desde os meus 4 anos, há 20 anos que eu tenho esta fobia. É quase parte de mim. Mas... Isto é muito... Isto agora levar-nos a outra conversa, que é... Enfim, é isso, já faz parte de ti. É uma espécie de complexo de Estocolmo com a fobia, se calhar. Não sei, pode ser, não sei. É isto agora, digo eu, estás tão habituada. Mas acredito que vais pensar sobre este assunto. Vou pensar. E vais ali até aconselhar com o Dr. Bruno Fernandes. Eva, se me permite mais um comentário. Não temos tempo. Se calhar no próximo caso até vamos aqui falar de outra fobia. Já vou pedir esse comentário. Não se esqueça do que ia dizer, Bruno. Tudo bem. Agradeço. Inês, espero mesmo que procures solucionar e tentes, pelo menos, uma tentativa. Ok, fica combinado. Pode ser? Sim. Vamos aqui aplaudir esta coragem, que eu acho que é Inês vai ter. Obrigada. Obrigada.